Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Como ainda estamos na temporada de análise dos resultados das companhias para o segundo trimestre de 2022, vamos para uma daquelas companhias que é uma das preferidas aqui do canal, que é a Taesa, que teve 31% a mais no seu lucro líquido. E o que esperar da companhia para o restante do ano de 2022. E para fazermos este vídeo, vamos nos utilizar da divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022, que foi realizado no dia 11 de agosto de 2022. E também vamos nos utilizar para formar os indicadores da Taesa das informações trimestrais, que é um dos documentos que mais gostamos aqui no canal, e que também teve a sua divulgação conjuntamente com os demais documentos. E por fim, o release de resultados, uma vez que dentro do release de resultados, a gente encontra algo intermediário entre as informações trimestrais e a apresentação de resultados, o que dá uma noção bem mais didática de como está a companhia. Como destaque, observe que o ciclo da ARAP para os anos de 2022 e 2023, ele salta de 2.982, que era o ciclo 2021-2022, para 3,5 bilhões no ciclo 2022-2023. E o que mais trouxe impacto foi o reajuste IGPM de 10,7% e o impacto dos novos projetos para o ciclo 2022-2023. Considerando projetos posteriores, mais 264 milhões, indo então sobre os 3,5 bilhões do ciclo 2022 e 2023 para 3,7 bilhões, um aumento aqui de 5,3%. Então, a Taesa ainda tem esse potencial de aumento em função da entrada desses novos projetos que virão a posterior o ciclo da RAP, de 2022-2023. Observe que o impacto total na RAP é de 780 milhões, sendo 391 milhões impacto por novos projetos concluídos e 327 milhões pelo reajuste da inflação, somados o reajuste do IGPM de 10,7% e aqueles que são reajustados pelo IPCA de 11,7%. Desta vez a companhia ela não fez um relatório específico para o seu resultado IFRS. Ela fez apenas para resultado regulatório, mas depois nós vamos levar o resultado IFRS para a nossa planilha de indicadores da companhia. Mas observe então que a receita líquida teve um crescimento aqui no comparativo trimestral de 39,2%, indo a 560 milhões. Se nós olharmos para o resultado semestral, um crescimento de 37,7%, passando de 788 milhões para 1,08 bilhão. E no lucro líquido, que é uma das partes que mais nos interessa, e por que é uma das que mais nos interessa? Porque é da onde sai o percentual destinado aos nossos proventos, esse percentual chamado de payout. Então, observe aqui, que o lucro líquido no comparativo trimestral, segundo trimestre de 2021, um segundo trimestre de 2022, um crescimento de 26,6%, passando de 111 milhões para 141 milhões. E já no comparativo trimestral, saiu de 219,7 milhões para 287,9 milhões. Então, um crescimento de 31%. Mas, para os nossos indicadores, você vai ver, nós vamos utilizar o IFRS, porque ele é em cima do IFRS que a companhia paga os nossos proventos. Então, vai ter uma mudança ali sutil. Com relação à distribuição de proventos, dividendos e juros sobre capital próprio, observe que no primeiro trimestre a companhia veio a distribuir 800 milhões. E agora, em agosto de 2022, já anunciou 507, totalizando em distribuição de proventos 1,3 bilhões. Se você considerar as units, R$ 3,79 por unit. Se nós, no entanto, considerarmos apenas as ações ordinárias, lembrando que ação ordinária e preferencial na Taesa são pagas na mesma proporção. Então, nesse caso, a companhia já vai ter pago aí R$ 1,26 por R$ 1,26 por ação só até agora, até o mês de agosto do ano de 2022. E olhando aqui especificamente para o IFRS, lembrando que esse aqui é o relatório financeiro, seguindo os padrões internacionais, observe que, neste caso, o lucro líquido da companhia saltou de 1,2 bilhões para 1,1 bilhão, uma redução de 10,4%. Aquele crescimento que nós vimos foi com base no regulatório. Nesse caso, do ponto de vista negativo, impactado principalmente pela receita de correção monetária do ativo contratual, a redução aqui da margem de implantação da infraestrutura e
o resultado financeiro líquido com redução de 132,5 milhões. E um dos pontos que mais preocupava os acionistas, que era com relação ao endividamento da companhia, sua alavancagem. Observe que no segundo trimestre de 2022 e 2021, aliás, a dívida da companhia, dívida líquida, era de 7,4 bilhões. Atualmente, no segundo trimestre de 2022, é de 8,6 bilhões. Veja que é um aumento da dívida. No entanto, observe que a alavancagem, ou seja, a dívida líquida dividida pelo EBITDA, aqui seguindo o regulatório, o EBITDA regulatório, ela sai de 4,6 vezes para 3,8 vezes. Veja que é uma redução. Essa redução ela é impactada pela entrada em operação dos novos ativos. Nós temos vídeos do terceiro trimestre de 2021, onde nós justamente, quando essa alavancagem já estava muito alta, estava aqui em 4,3 vezes, nós já alertávamos que havia uma tendência ao longo do tempo de redução à medida que novas operações fossem entrando, porque isso ia afetar o EBITDA da companhia e, por conseguinte, haveria uma redução no endividamento, na alavancagem da companhia. O que veio acontecendo, indo para 3,8 vezes, embora o crescimento da dívida da companhia. O custo real da dívida da companhia em 5,7%, com prazo médio de 5 anos e 2 meses aproximadamente. Note que a companhia ela tem um caixa aqui bastante interessante frente à sua dívida, em torno aí de 1/4. E o que significa este 3,8? Que se ela utilizasse só o valor do EBITDA da companhia, em torno de 4 anos ela pagaria todas as suas dívidas. De outro lado, você pode observar que o cronograma de pagamento da dívida da Taesa ele é muito estável até 2026 e posterior de 2027 a 2044 é que ele se torna relevante, mas aí tem muito tempo pela frente para o seu pagamento. Até lá, a companhia pode ir pagando aí dentro de patamares bastante interessantes, lembrando que pode haver alguma alteração para pagamentos de proventos nos anos de 2023, 24 e 25, em função de ter um patamar um pouco maior no parcelamento, valor do parcelamento a ser pago. A dívida está indexada em 72% pela inflação, IPCA, e 27,3% pelo CDI. Nos empreendimentos concluídos, então nós temos aqueles que, embora concluídos, ainda tem o tempo, né? Precisa decorrer o tempo para que eles impactem no EBITDA da companhia. Mas já impactando, já na UBA, e principalmente aqui o Oeste, que foi de fevereiro de 2022. Mas note que ainda tem Santana, que foi concluída aqui em abril de 2022, Paraguaçu em julho de 2022 e Aimorés em maio de 2022. Esses, com o passar do tempo, terão impactos mais presentes no EBITDA da companhia, fazendo reduzir aquele índice de alavancagem que nós vimos de 3,8 vezes. E também como novos projetos, veja que pela frente, o lote 1 do leilão o segundo leilão de 2021, onde tem uma RAP aqui de 159 milhões, e o lote 10 do leilão 01 de 2022, com uma RAP um pouquinho menor aqui, de 18,8 milhões. Neste caso, do lote 1, são 360 quilômetros entre Paraná e São Paulo, e o lote 10 do leilão 01 de 2022, 92,7 quilômetros no estado de Santa Catarina. E algumas informações mais relevantes que nós colhemos da apresentação da companhia, aqui em especial eu vou trazer sobre aquela redução que você viu do lucro líquido, segundo o IFRS. Vamos ver o que a companhia tem a dizer. A queda do lucro líquido do IFRS, considerando a manutenção dos fatores atuais, deve persistir nesse trimestre ou existe alguma estratégia para reverter isso? Eric, contigo. Obrigado, Alessandro. Sim, não, né? A questão do lucro IFRS, ele tem dois elementos pouco importantes no efeito caixa, meramente contábil, que são muito pouco controláveis também. O primeiro elemento é a margem de CAPEX. Quando a gente investe na concessão de serviço público, pelo IFRS, nós contabilizamos o CAPEX, o investimento, como receita também, e a obra como despesa sobrando uma margem de construção. A margem que é o valor presente da margem da final da concessão, você coloca isso contra resultado do período do investimento. Então, esse elemento a gente busca maximizar do lucro, que é, pelo CPC 47, você contabilizar, porque a nossa estratégia é crescer, como bem disse o André e aí o Fábio. Nós estamos presentes em todos os leilões, já temos vitória no último leilão, no penúltimo leilão, vamos participar novamente esse ano. Então, começando outros ciclos de investimento, mais resultado positivo, maior lucro do IFRS pelo CPC 47. Mas sem efeito caixa, né? Lembrando a conta contábil. E o segundo elemento também, que é só contábil, não tem efeito caixa, que foi muito característico nos últimos 3 anos do lucro IFRS, que é a marcação pela inflação realizada
o ativo contratual, isso é tudo que eu tenho para receber das concessões até o final, é um ativo contratual, ela é corrigida pelo IGPM para 2/3 mais ou menos das nossas receitas, 1/3 pelo IPCA. Quando tem uma alta do IGPM, uma alta do IPCA, eu marco tudo aquilo ao mercado naquele ano, aqueles valores todos que eu só vou receber até o final da concessão e jogo no resultado. Então, é um efeito também não caixa. Por isso que, então, assim, isso não tem nada que a gente possa fazer, né? Nada. Se for um cenário inflacionário, como todo mundo comenta muito, uma inflação global, bastante persistente para 2023, 2024, a marcação do ativo contratual, essa receita de correção monetária do ativo contratual vai continuar. Se Deus quiser a inflação cair, não. Né? Então, torço para que a inflação não seja tão alta, torço para que a inflação caia, pelos efeitos macroeconômicos que isso tem, né? E o reflexo vai ser menor. Uma inflação menor, uma receita de correção monetária contábil, que não tem nenhum efeito caixa, e, diga-se de passagem, também não tem nenhum efeito no valor do negócio. Tá? Não, também não. Então, logo, a divulgação FRS é justamente uma questão de divulgação por conta de uma força contábil. Mas o mais importante aqui que você tem que levar em consideração é que todos esses efeitos que são colocados aí e que são marcados a mercado, principalmente do CAPEX, e aquilo que a companhia ela tem a receber em termos de suas receitas futuras, elas são marcadas no momento em que tem essas correções pela inflação, mas que de fato é uma projeção que não traz efeito caixa. Então, portanto, embora a gente trabalhe com... Por que nós usamos o IFRS? Porque é do IFRS que a companhia tira o seu cálculo para o pagamento dos seus proventos. Isso aí está com previsão, inclusive, estatutária. Então a gente coloca lá. Mas o fato é o seguinte, os efeitos em si não têm, então, tanta relevância, né, quanto eventualmente pode acontecer nesse caso em que a gente viu aí um decréscimo do lucro líquido da companhia. E também uma pergunta que foi feita muito interessante e que talvez, para nós que temos o olhar para os dividendos, a gente tenha uma compreensão do que possa vir aí pela frente no futuro. Observe essa pergunta e a resposta. Eu vou passar para o Eric. A queda do IPCA no 3T22 vai gerar impacto relevante na receita de correção do ativo financeiro? Isso impactará o lucro FRS e os dividendos no IPCA futuro para o próximo trimestre? Sim, e não necessariamente. Sim, se Deus quiser cair ainda mais o IPCA, que eu torço, isso reduz a receita de correção monetária. Né? A gente teve impactos fortíssimos, né, de correção de inflação nos últimos 3 anos, e temos agora esse soluço de redução no curtíssimo prazo. E isso vai direto na receita de correção monetária dos ativos do lucro IFRS. Mas como isso tem um impacto praticamente nenhum na nossa receita, caixa, e é onde a gente realmente se baseia para fazer o pagamento de dividendos, quando a gente paga o dividendo, a gente vê aquilo, qual é o melhor uso do nosso caixa, né? E da nossa capacidade de alavancagem, do nosso balanço. A gente olha quais são as oportunidades de investimento, a gente olha qual é a nossa situação de caixa, a gente olha qual é a nossa situação de alavancagem e de acesso ao mercado de dívida para tomar a decisão de pagamento que maximize o valor para o acionista. Então, a companhia, independente de qualquer fator, aí no caso você está falando justamente de uma redução inflacionária, que num primeiro momento parece interessante, mas como a gente viu, assim, no longo prazo, mesmo que tenha impacto sobre os dividendos, o melhor é que a inflação ela recue e volte a parâmetros estáveis. E aí, claro, o IFRS não vai ser tão impactado. Mas o importante aqui é que a companhia leva em consideração para os seus pagamentos justamente esses fatores aí que é o endividamento, a disponibilidade de caixa e a geração futura da companhia. Por conseguinte, a companhia, embora ela não dê guidance, se isso aí se mantiver dentro dos seus patamares, a companhia volta a pagar proventos, é o que se espera, inclusive, para além do mês de agosto, para o final do exercício. Agora, voltando aqui para a nossa planilha dos nossos indicadores, lembrando que a gente utiliza a IFRS para fazer esses cálculos, observe que, para os resultados obtidos pela companhia até o presente momento, então nós temos uma previsão aqui de receita líquida da companhia até o final de 2022 de 3,2 bilhões, quase 3,3, um crescimento médio composto nos últimos 5 anos de 25% ao ano. É um crescimento muito interessante para a companhia. No seu lucro líquido, uma expectativa também, considerando o lucro líquido até aqui, segundo o IFRS, de 2,2 bilhões, um crescimento médio composto de 36,46% ao ano. Tem um crescimento muito interessante a Taesa. Para os parâmetros até agora de pagamento de proventos, você lembra que mostrei lá, e aqui nós estamos considerando Taesa 3, ação ordinária, note que nós estamos com uma previsão de pagamento de proventos de R$ 1,41. Até o presente momento, a companhia pagou R$ 1,26. Isso porque nós estamos considerando um payout da companhia aqui de 65%. No momento em que é feito esse vídeo, hoje é dia 15 de agosto de 2022,
o preço da ação está cotado no momento desse vídeo a R$ 14,57, que nós consideramos até um valor bastante alto. Por conseguinte, o preço sobre o valor patrimonial da ação indo a R$ 2,10, acima de 2, que eu já vou comentar sobre isso, e o preço sobre o lucro por ação, lucro líquido por ação, em 6,7, que eu também já explicarei. Da mesma forma, no patrimônio, o crescimento aqui em relação ao ano passado, 2021, no final do ano passado, dezembro, 7% aproximadamente, considerando este valor aqui a ser pago em proventos, um preço teto aqui da companhia de R$ 23,50, com um dividend yield de 9,7 para esse preço da ação de R$ 14,57. E agora trazendo os dados para a nossa tabela comparativa, veja que Taesa com PL de 6,7, até que ela paga num tempo relativamente curto, se você investir hoje na companhia pelo valor que nós falamos de R$ 14,57, você vai receber de volta para esse payout que ela está tendo no momento, em torno de 6 anos e meio. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação em R$ 2,10, indicando aqui, quando está acima de 2, a gente considera que a ação já não está mais barata, pode inclusive estar caro, acima de R$ 2,00. Entre 1 e abaixo de 2, nós entendemos que a ação está dentro de um preço relativamente aí aceito pelo mercado. Abaixo de 1, entendemos que a ação possa estar barata, e acima de 2, então nós temos o entendimento que a ação já possa não estar mais compatível aí dentro do mercado. Mas isso é algo também que a gente precisa avaliar, uma vez que ela paga proventos muito interessantes. Mas é que, claro, a gente leva em consideração o patrimônio da companhia. Veja que nós estamos aqui trabalhando, então, nesse caso, com payout de 65%. O crescimento médio composto da receita líquida da companhia, conforme nós vimos, 25% ao ano, que é muito elevado. O crescimento médio composto do lucro líquido dos últimos 5 anos, em 36, 46 também. A dívida líquida agora da companhia figurando em 8 bilhões, mas para um endividamento que reduziu bastante para 3,8 e com tendência de queda aí ao longo do tempo. Nós vimos aqui, então, que nós temos uma previsão do lucro líquido da companhia para o final do exercício de 2022 em 2,4 bilhões. Com isso, nós podemos falar em termos de preço teto. Observe que nos últimos 5 anos a companhia pagou em média 94 centavos. Para 94 centavos, o preço teto da ação ficaria em R$ 15,73. E o que é o nosso preço teto? É quando nós pegamos os dividendos, aqui no caso 94 centavos, e dividimos por 6%. E por que 6%? É o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Se você que acompanha o canal, você pode ver que já faz um bom tempo que nós não compramos Taesa, nem com os proventos pagos pela companhia. Já um valor a ser distribuído, que nós estamos fazendo uma previsão aqui, de R$ 1,41, o preço teto projetado em R$ 23,56. No momento desse vídeo, conforme eu disse, a ação está sendo vendida a R$ 14,57. A ação está cotada esse valor. Aí você pergunta, mas se está abaixo dos dois preços teto, por que você não está comprando? Porque o nosso olhar é que ele cresceu demais por vários fatores. O valor da ação está no momento em que a companhia anunciou o pagamento de proventos, então isso aí sempre dá um descolamento do valor que a companhia, a gente entende como o valor mais ajustado em relação ao nosso preço teto. E também porque a gente olha aqui para o preço dividido sobre o valor patrimonial por ação e encontra ele com 2,10, está um pouco acima, para a Taesa, que já esteve abaixo desses patamares, a gente espera a ação ir para um patamar que a gente acabe considerando mais ajustado para os nossos aportes, além de considerar que no momento estão surgindo oportunidades aí que a gente considera mais relevante e que vão ter impacto mais significativo na nossa carteira no longo prazo, como por exemplo a AES Brasil. E assim, essa foi nossa análise de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando como sempre o meu grande abraço.